Pense na pessoa mais importante da sua vida, ou numa discussão que mudou tudo. Os relacionamentos humanos estão no centro da nossa experiência, né? Eles são a fonte da nossa maior alegria e, às vezes, da nossa maior tristeza também. A gente passa a vida construindo, mantendo e, de vez em quando, terminando essas conexões. E é exatamente essa dualidade que, no fundo, nos define. As nossas ligações com as outras pessoas não são só uma parte da vida, elas são a nossa vida, moldando quem a gente é e o jeito que a gente vê o mundo. Essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Porque, para além da intuição e do que a gente acha, a ciência já descobriu padrões bem surpreendentes que governam as nossas interações. E são esses padrões que a gente vai desvendar hoje, com base em décadas de pesquisa. Bora começar! Primeiro, vamos para a base de tudo, a nossa necessidade de se conectar. Nós somos seres sociais por natureza. Nossa sobrevivência sempre dependeu de viver em grupo. A questão, então, é como uma conexão se forma, assim, do zero? A resposta começa com uma faísca. Todo relacionamento começa com a atração. E olha, diferente do que a poesia nos faz acreditar, esse não é um processo totalmente aleatório. A ciência já identificou fatores bem claros que acendem essa faísca inicial. E o fator mais poderoso de todos é surpreendentemente simples: proximidade. Basicamente, a gente se torna amigo e parceiro de quem está fisicamente perto. Pensa no trabalho, na faculdade. Teve um estudo clássico feito em apartamentos de estudantes que descobriu que as pessoas tinham 10 vezes mais chance de fazer amizade com alguém do mesmo prédio do que de um prédio diferente. 10 vezes. Mas por que a proximidade é tão poderosa assim? A psicologia por trás disso é fascinante. Primeiro, a familiaridade. Sabe aquilo de quanto mais a gente vê, mais a gente gosta? É o chamado efeito de mera exposição. Depois, tem a pura conveniência. Interagir com quem está ali do lado exige menos esforço. Isso leva a uma interação contínua, que nos incentiva a focar nas coisas boas da pessoa e, por fim, gente familiar parece mais segura, mais previsível, a gente se sente mais à vontade. O segundo grande fator é a semelhança. Aquele velho ditado, diga-me com quem andas, tem um fundo de verdade gigantesco. A pesquisa apoia totalmente a ideia de que a gente se sente atraído por pessoas que pensam como a gente, que valorizam as mesmas coisas e que curtem os mesmos interesses. E aqui a gente derruba um dos maiores mitos dos relacionamentos, a ideia de que os opostos se atraem. A ciência mostra justamente o contrário. Embora a complementariedade em algumas habilidades possa ser útil, quando o assunto são valores e personalidade, a semelhança é a força dominante. Por quê? Porque concordar com alguém é psicologicamente recompensador. Valida nossa visão de mundo e, de quebra, reforça nossa autoestima. Por fim, a atração física. E aqui a ciência revela uma tendência bem interessante. Embora a gente possa admirar a beleza de longe, na prática, tendemos a procurar parceiros com um nível de atratividade que consideramos parecido com o nosso. Isso é conhecido como a hipótese de correspondência, e vale tanto para amizades quanto para relacionamentos amorosos. Mas a atração é só o começo. E quando essa atração se aprofunda e se transforma em algo mais complexo, como o amor? Pois é, o amor não é uma emoção única, fechada numa caixinha. É melhor pensar nele como uma combinação de diferentes componentes que se misturam para criar as várias experiências de amor que a gente sente ao longo da vida. E esse modelo, a teoria triangular do amor, explica isso de forma brilhante. Existem 3 componentes: a intimidade, que é a conexão emocional, a paixão, que é a atração física, e o compromisso, que é a decisão de manter o relacionamento. A forma como eles se combinam cria diferentes tipos de amor. Por exemplo, o amor romântico tem intimidade e paixão, mas falta o compromisso. Já o amor companheiro, típico de amizades longas, tem intimidade e compromisso, mas a paixão pode não estar mais lá. E o tal do amor consumado seria o ideal, o equilíbrio perfeito dos 3. Agora, vamos passar para uma perspectiva que talvez soe menos romântica, mas que é fundamental para a gente entender por que os relacionamentos duram. A matemática subconsciente que todo mundo faz. A teoria da troca social sugere que, lá no fundo, a gente faz uma espécie de análise de custo-benefício. Inconscientemente, a gente pesa o que recebe, as recompensas como apoio e alegria, contra o que a gente dá, os custos, como discussões e sacrifícios. Então, o ponto central é este. O resultado de um relacionamento é a diferença entre as recompensas e os custos. Se as recompensas superam os custos, o resultado é positivo e a gente se sente satisfeito. Agora, se os custos superam as recompensas, o resultado é negativo. Mas não é tão simples. A gente avalia esse resultado em 3 passos. Primeiro, o resultado em si. Custos versus recompensas.
Segundo, a gente compara esse resultado com as nossas expectativas, aquilo que a gente acha que merece, baseado no nosso passado. E terceiro, a gente compara com as nossas alternativas, o que achamos que poderíamos ter em outro lugar ou até mesmo sozinhos. No fundo, o relacionamento só dura se o resultado atual for melhor do que as nossas expectativas e melhor do que as alternativas que a gente enxerga. Então, depois de ver a ciência da atração, as faces do amor e a matemática das relações, o que tudo isso significa na prática? Em resumo, a forma como a gente se conecta não é um mistério total. A atração segue padrões previsíveis. O amor é uma combinação de diferentes componentes e a longevidade das nossas relações depende de um cálculo subconsciente. No final das contas, as nossas conexões, por mais mágicas que pareçam, têm uma base científica surpreendentemente lógica. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se os nossos relacionamentos seguem padrões tão previsíveis, até que ponto a gente pode usar esse conhecimento? Será que é possível, um dia, usar a ciência para construir conscientemente a ligação perfeita? Fica aí a pergunta.